Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Itaú Views. E hoje eu tenho comigo, aqui do meu lado, um gestor que tem uma habilidade única de ler o cenário, entender os movimentos de política monetária que estão em jogo no mundo e traduzir isso num portfólio muito rentável para os seus investidores. Eu tenho aqui do meu lado o Rodrigo Azevedo, que é cogestor de estratégia macro da Ibiúna Investimentos. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Ana. Obrigado aqui pela oportunidade de estar com vocês nessa tarde. Obrigada pelo seu tempo. O Rodrigo participou hoje do Macrovision, num painel com grandes gestores para falar do momento de cenário. E assim, recentemente a gente até conversou sobre cenário, mas eu quero aproveitar que eu tenho aqui do meu lado um gestor, um alocador, né, de posições vencedoras aí nesses 15 anos da Ibiúna Investimentos. E eu queria saber de você, Rodrigo, o que você tem visto de oportunidade no mundo hoje, em que a gente está vendo tantos paradigmas aí sendo testados? Bom, a gente sempre escolhe oportunidades ou busca oportunidade de retorno explorando temas, né? E eu acho que tem dois temas que estão subjacentes aos mercados nesse momento, um global e um local. O global é essencialmente o ciclo de queda de juros pelo Fed e no Brasil a questão eleitoral, né? Começando pelo Fed, eu acho que a questão importante é que o Fed, cada vez que ele se mexe no ciclo de política monetária, né, ele impacta preços de ativos no mundo inteiro. E a razão básica disso é que ele define a taxa de juros na moeda reserva do mundo, né? Você não precisa de muito estímulo para quando tem uma poupança querer ter dólar, né? Se além de tudo o dólar paga um juro alto, você vende ativos em outros lugares e manda para os Estados Unidos, né? Só que a gente está agora no momento onde o juros estava muito alto, tinha caído um pouco ano passado, e havia uma dúvida grande, né, até meados desse ano, se o Fed ia retomar e até onde ele ia voltar a cortar a taxa de juros. E ocorre que com os dados do mercado de trabalho mais fracos, que foram revisados agora no começo de agosto, criou-se a perspectiva de que o Fed de fato fosse cortar a taxa de juros. E, de fato, quando você para e olha os últimos 2 meses, né, o Fed cortou a taxa de juros em setembro e os mercados precificam em 25 pontos base e os mercados precificam, grosso modo, que haverá 3 cortes adicionais. Provavelmente 2 esse ano e 1 ano que vem, ou mais 1 esse ano e 2 no começo do ano que vem, levando a taxa de juros para a próxima 3%. Ora, por que esse tema é importante? Porque, de novo, como eu mencionei, quando você corta a taxa de juros em dólar, as pessoas reduzem a alocação em dólar e compram outras coisas no mundo. Então, é um elemento clássico, um movimento típico, né, de mercados globais, de que quando o Fed inicia um ciclo de baixa, tem alguns ativos que é meio que a cartilha. É o livro-texto, né, que você comentou. Que você usa, né? O que você faz? Bom, basicamente, quando você baixa o juro, o dinheiro, um pedaço vai para a bolsa, então é bom ter bolsa. Um pedaço sai dos Estados Unidos, é bom você vender o dólar. Como o juro curto cai, né, você está aplicado na parte curta da curva, é bom. E outras coisas que não pagam juros, mas que são reserva de valor, sobem. Por exemplo, o ouro, né? Então, não é tanta surpresa assim que na hora que você precificou a perspectiva de uma queda de juros pelo Fed nos últimos 2 meses, foi exatamente esses ativos que se mexeram. A Bolsa Americana subiu, de junho para cá teve uma subida espetacular, né? O dólar vem se enfraquecendo, já vinha se enfraquecendo, continua essa tendência. O ouro começou a subir bastante e o juro curto nos Estados Unidos caiu. Mas isso cria uma perspectiva de alocação, uma oportunidade, né, em vários outros países também, né? Por quê? Porque as suas moedas se apreciam, o seu Banco Central pode cortar mais a taxa de juros e, portanto, ele se transmite para outros países. Então a gente tem explorado esse tema no fundo, né, através de posições, primeiro, aplicadas na parte curta de curvas de outros países. A gente gosta muito, por exemplo, do México, gosta muito de Israel, gosta muito da África do Sul, só para dar 3 exemplos que a gente tem. E a gente gosta de estar vendido no dólar, e aqui preferencialmente é comprado em euro e comprado em moedas da América Latina, peso mexicano, peso chileno e o real também. E um pedacinho comprado em bolsa e comprado em ouro. Então, o tema global que une tudo isso é a perspectiva de queda de juros pelo Fed. E no Brasil, a questão da eleição, que é importante, que a gente pode conversar aqui bastante, mas eu acho que a eleição, nesse momento, ele está meio que em segundo plano. Acho que essa é uma história mais para ser explorada em 2026.
Legal. Assim, do jeito que você fala, parece até que é simples fazer a análise, né? Mas a gente está passando por um momento de uma mudança de fluxos aí no mundo, né? Alocadores que estavam muito pesados em Estados Unidos, olhando outras geografias. Também a gente tem visto o dólar muito enfraquecido no mundo. Você vê esses movimentos como uma nova realidade ou você acha que é algo mais circunstancial na sua análise? Eu acho que a sua pergunta traduz muito a ansiedade que a gente vê e a dúvida sobre se o dólar globalmente vai continuar se enfraquecendo ou não. Né? O fato é que o dólar vinha numa trajetória de fortalecimento nos últimos 5 anos e quando o governo Trump foi eleito no final do ano passado, havia a expectativa de que ele continuasse se fortalecendo. Né? E, no entanto, desde que o Trump assumiu, o dólar só perdeu valor. Então a pergunta é um pouco, mas o que está acontecendo? Né? E aí eu acho que aqui é uma combinação de fatores que você perguntou, né? Se é circunstancial ou não. Eu acho que é interessante pensar em 2 tipos de consideração. Um é um elemento mais estrutural e um é um elemento mais conjuntural. O estrutural, aqueles são fatores mais que operam a médio prazo e que você pode pensar no dólar num horizonte de 5, 10 anos. Né? E o curto prazo, o que vai acontecer nos próximos 6 a 2 anos? Né? Eu acho que nos 2 casos o dólar vai continuar se enfraquecendo, né? Mas ele vai ser um enfraquecimento mais gradual. Primeiro, do ponto de vista estrutural, eu acho que está em curso um movimento de diversificação global do dólar em busca de outras moedas. Tem um movimento, parte disso é uma questão geopolítica, parte disso é uma questão de realinhamento de blocos comerciais e políticos globais. Né? Então, hoje em dia a percepção que se tem é que o dólar tem uma dominância muito grande nas atividades, nos portfólios, nas transações globais e que ele vai perder força ao longo do tempo. Eu acho razoável essa tese e, logicamente, né, ele não vai perder tudo, não vai ser rápido, esse é um processo que demora para acontecer, mas eu acho que o euro e o yuan, de fato, são bons candidatos para compartilharem com o dólar essa função de longo prazo. Então, assim, isso é para onde a gente está indo no médio prazo. No curto prazo, eu acho que aqui o que está acontecendo, o dólar vai continuar se enfraquecendo por uma outra razão. Eu acho que aí é uma questão um pouco de ponto de partida. Né? E se a gente observa o que aconteceu nos últimos 5 anos, foi um período onde a economia americana cresceu muito. Mas mais do que crescer muito, ela cresceu mais do que seus pares no mundo desenvolvido. Né? Foi uma questão de diferencial de crescimento que foi mais favorável aos Estados Unidos e foi diferencial de produtividade. O resultado disso é que, na sequência da pandemia, os ativos americanos se valorizaram muito. Mais do que muito, se valorizaram mais do que seus pares no mundo desenvolvido. Então, se você tinha lá uma ação, né, um conjunto de ações em 2021 e ela só subiu de valor e outros ativos que você tinha valorizaram menos, proporcionalmente você tem muita ação americana hoje versus que tinha outra. Então, né, quando você pensa isso em todos os ativos americanos nos últimos 5 anos, o resultado é que você entra em 2025 com o portfólio médio global com muito Estados Unidos demais. Como se tivesse sobrealocado em Estados Unidos. Né? E a gente para e olha para os próximos 5 anos, eu acho que há razões razoáveis para achar que o comportamento dos Estados Unidos vai ser mais parecido com os seus pares. Então, acho que não haverá essa sobre-performance. E o resultado básico disso é que os ativos fora dos Estados Unidos também passam a oferecer uma perspectiva boa. Então, eu acho que os investidores vão diversificar mais o seu portfólio, como se estivesse trazendo os Estados Unidos de uma posição sobrealocada para uma posição neutra ou mesmo subalocada. Né? Eu acho que isso leva a uma venda do dólar. Em paralelo a isso, tem um outro fator de curto prazo que é importante, que é o seguinte, é que nesses 5 anos, o dólar, por conta desse movimento, ele se valorizou muito. Então, ele entra 2025 num número muito forte. Né? E o que aconteceu é que, se você tinha um ativo nos Estados Unidos nesses 5 anos e fez o hedge da moeda, né? Se você está no Brasil e fala assim, eu quero ter ação nos Estados Unidos, não, mas eu vou gastar o meu dinheiro no Brasil, então eu comprei a ação, mas vendi o dólar e comprei real. Pô, você perdeu dinheiro, porque nesse tempo todo o dólar só se fortaleceu. Né? Então você entra 2025 com todo mundo com pouca proteção contra o dólar e com muito Estados Unidos. Então, acho que a combinação dessas duas coisas, você reduzir proporcionalmente a parcela dos Estados Unidos e fazer o hedge da moeda, está levando esse movimento de enfraquecimento do dólar por um lado e por um outro lado está sobrando mais recursos para coisas fora dos Estados Unidos. Por exemplo, a Bolsa Brasileira. Pô, a Bolsa Brasileira valorizou tanto esse ano, o que é? Pô, é eleição, né?
Não, Nada de está sobrando estrutural, um né? pouco de dinheirinho dos Estados Unidos pra gente aqui, entendeu? Então, acho que a combinação desses dois fatores está levando uma tendência de depreciação global do dólar, que eu acho que terá continuidade tanto por questões de curto prazo como de médio prazo. Legal. Quando eu vejo a forma como vocês pensam nas teses, né? A Ibiúna tem muito isso de querer pegar o início de um movimento de política monetária, né? E você foi diretor de política monetária do Banco Central, o Mário Torós é também gestor da estratégia macro também, vocês já estiveram do outro lado, né? Eu queria saber um pouco como que é a análise de vocês com essa experiência que vocês tiveram, se isso ajuda vocês e como que ajuda no dia a dia na hora de analisar movimentos de política monetária. Não, eu acho que ajuda bastante sim, Ana. Na verdade, quando você pega assim, eu fui diretor de política monetária entre outubro de 2004 e maio de 2007. E o Mário, meu sócio, me substituiu no Banco Central, assumiu a minha função e foi entre maio de 2007 e dezembro de 2009. Entre nós dois, tem 46 reuniões do Copom seguidas, que teve ou o meu presentes. voto ou o voto do Mário. Né? E é um período bastante relevante. É um período que aconteceu muita coisa no Brasil. Né? Teve todo o período, basicamente, o período, né, benigno do Brasil, onde estava entrando muito dinheiro, a commodity estava subindo, a gente conseguiu recompor toda a reserva internacional, o Brasil virou investment grade, até o período onde basicamente bateu a crise de 2008, 2009. Né, onde o Mário foi basicamente a frente principal de resposta. Então, eu acho que é um período com uma experiência muito rica do ponto de vista profissional. Logicamente, é um privilégio ter podido gerir política monetária, né? Enfim, o impacto que isso tem na vida de muita gente é um negócio muito gratificante, mas tem uma responsabilidade muito elevada também. Mas do ponto de vista de mercado, em particular, que é o que é relevante aqui para a nossa experiência do dia a dia, é que eu acho que ele te dá uma perspectiva do como funciona do outro lado da mesa. Às vezes a gente tem muita, né, aquela... Né, teoria da conspiração. Né? Fica mito, analisando cada né, palavra suspeita, dos né? relatórios. Às vezes as coisas são bem mais simples, né, bem mais do que se imagina. Mas enfim, eu acho que aonde faz diferença, tá, é o seguinte: quando a gente para e olha e faz uma análise, né, sobre um determinado país, assim, os dados basicamente são mais ou menos hoje em dia os mesmos para todo mundo. Você baixa uma planilha, baixa na Bloomberg, todo mundo tem acesso ao mesmo dado. Acesso à informação hoje em dia é muito simples, né? Os modelos que você usa para fazer projeções também não são muito diferentes. Os economistas mais ou menos foram para mais ou menos as mesmas escolas, aprenderam o mesmo tipo de modelo, o mesmo, né, modelo de série de tempo. Então, não é aqui que está, eu acho, a grande diferença de você fazer uma boa projeção de política monetária. Eu acho que aonde a diferença está é você entender como é que é a função-reação de cada corpo diretor de cada Banco Central. Porque com base nos mesmos dados, nas mesmas projeções, alguns diretores falam tem que cortar um monte e outros falam não tem que cortar nada. A gente vai no Fed agora, né? Olha o exemplo da reunião do Fed desse mês. Boa, né? Vamos fazer essa análise. Basicamente, teve diretor que votou para cortar 50 e teve diretor que cortou 25 de cara feia. Né? Um dizendo não, precisa cortar muito, e o outro dizendo não, é só uma atividade de gestão de risco. Então, assim, não é no dado que faz tanta diferença. E sim você entender como é que é o funcionamento institucional daquele Banco Central, qual é a composição das pessoas. Né? É muito diferente, por exemplo, só para te dar um exemplo, a experiência de um Banco Central como os Estados Unidos, que historicamente, o grande episódio relevante da história dos Estados Unidos foi a Grande Depressão. Então, a preocupação que você tem com o desemprego elevado nos Estados Unidos é muito maior do que, por exemplo, na Alemanha, onde a grande experiência da Alemanha foi a hiperinflação. Então, o Banco Central alemão tinha um viés e trouxe para o Banco Central europeu, o Banco Central uma preocupação muito maior com a inflação do que com a atividade. Os Estados Unidos é o contrário. Então, saber esse tipo de coisa, eu acho que ajuda bastante, e ter, de novo, ter tido o privilégio de sentar do outro lado do balcão, te dá uma perspectiva mais ampla sobre o processo decisório. É isso que a gente tem usado, basicamente, nesses 15 anos da Ibiúna para conseguir, né, transformar teses de investimento em retornos na cota. Legal, então agora a bola tá quicando para eu te perguntar, né, com base nessa experiência que você citou, como que você tá vendo o momento da comunicação do Banco Central, né? Hoje até no evento a gente teve a presença do Gabriel Galípolo e ele muito firme, né, corroborando o que vem sendo comunicado pelo BC, de que ninguém vai ficar com pressa para cortar juros agora, né?
as projeções mais para ano que vem, enfim. Queria saber como que você está vendo esse timing, o que vocês estão esperando? Olha, a nossa avaliação tem sido de que o Banco Central tem feito um bom trabalho, né? Houve um aperto bastante significativo da taxa de juros no final do ano passado, no primeiro semestre desse ano. E desde então as condições monetárias as condições financeiras apertaram bastante. No entanto, o que tem sido surpreendente é o quão pouco a economia tem reagido a essa dose de juros que, sobre várias métricas, né, é fácil você falar, esses juros estão muito altos. O juro real dessa magnitude ele é muito alto. De fato, ele é muito alto. Mas ele é muito alto e relativamente ao quê? Né? Relativamente ao efeito que ele deveria ter, ele não está se provando tão alto. O mercado de trabalho está aí super resiliente, né? A economia está reagindo muito pouco. Se você considerar que o Banco Central subiu 100 basis points, né, subiu 1 ponto percentual em dezembro do ano passado e anunciou que tinha mais 2 de 100, a curva imediatamente já precificou muito mais. Então, assim, é como se tivesse subido em 3 doses de 1 ponto percentual, mas a curva de juros já precificou quando você anunciou que ia fazer imediatamente. Então, na prática, a gente está praticando juros reais muito elevados desde dezembro, desde janeiro desse ano. A gente está em setembro e a gente olha para a taxa de desemprego, ela está no nível mais baixo da história. A gente olha para o salário real, para a massa salarial real, continua tendo um crescimento real significativo. Olha para a inflação de salários, de bens e serviços, né? Ela continua elevada. Né? Então, assim, surpreendentemente, com essa taxa, com o Banco Central sendo percebido como um Banco Central bem mais cauteloso do que talvez se imaginasse 6 ou 12 meses atrás que seria, né, com o Banco Central apontado pelo Lula, no entanto, a expectativa de inflação caiu muito pouco. Então, a avaliação que eu faço, né, do que a sentido da estratégia deles é que é uma estratégia de vamos deixar a taxa de juros num patamar que parece apertado o suficiente e deixa ela parada lá, a gente espera para ver quando é que ela vai se mostrar apertado. Até agora ela mostrou muito pouco. Então, no fundo, eu acho que o Banco Central está numa posição onde ele pode esperar. Né? Ele está parado num patamar que está começando a mover na direção que precisa, mas ele está movendo muito lento. A contrapartida disso é que eu também acho que ele não vai tirar de onde está tão cedo. Né? Então, eu tenho visto algumas discussões, será que o Banco Central vai cortar a taxa de juros em dezembro? Né? E por tudo que eu estou vendo aqui agora, eu acho que dezembro é cedo. Tá? Eu acho que é mais razoável esperar que a taxa de juros comece um processo de queda em março do ano que vem. Acho que o Banco Central não está com pressa nesse momento. E acho que tudo que o presidente Galípolo falou hoje de manhã aqui no seminário do Itaú parece indicar que eles estão pensando também nessa direção. Legal. Eu tenho uma posição que você tem em México, que faz tempo que eu acompanho, e eu acho incrível como vocês falam de política monetária em países onde a gente não costuma ouvir muito, né? Quando acompanha o posicionamento dos gestores. Eu queria que a gente pegasse o México como exemplo para você destrinchar, para quem está nos acompanhando, como que vocês constroem a tese de vocês. Acho que pode ser um bom exercício. No fundo, o exercício que a gente sempre faz, tá? Se aplica para o Brasil, se aplica a vários países, no caso do México também, que é sempre se perguntar em que ponto do ciclo de política monetária eu estou. Porque o juro, ele sempre está subindo ou ele está caindo. Em geral, fica pouco tempo em cima e pouco tempo embaixo. Se o juro em geral está subindo, você quer ter posições que se beneficiam se a curva de juros se move mais para cima, são posições tomadas em juros. Se o juro está caindo, você quer ter posições que se beneficiam se a curva de juros se desloca para baixo, que são posições aplicadas em taxa de juros. Né? E o dinheiro grande, só que você vem subindo, a curva está subindo, de repente chega lá em cima, a curva faz assim. Então, o dinheiro grande é feito se você acerta esse ponto da virada, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, no fundo, o exercício que a gente faz todo dia, chega no escritório e pergunta para o país tal, aonde eu estou? Né? E se eu estou, eu mais ou menos sei o que eu tenho que fazer naquele país. Então, a gente aplica esse processo para mais de 20 países, né? A gente acompanha 24, 25 países na Ibiúna, e você sempre tem ali 5, 7 países que você fala, aqui tem uma oportunidade. Aqui eu tenho uma opinião forte e nesse país aqui eu acho que é uma boa oportunidade de investimento. Né? Então, basicamente esse é o nosso dia a dia.
né? E no caso do México em particular, a gente falou esse negócio de bancos centrais que reagem de maneiras, né? O Banco Central do México é curioso, que é um banco central que, de todos os bancos centrais que a gente acompanha, foi um dos que foi mais cauteloso na gestão da taxa de juros na Covid, na volta da Covid e agora... Ou seja, no Brasil a gente pegou a taxa de juros, enfiou em 2%, saiu correndo, enfiou para 2%, que ia acabar tudo e tal e tudo. E na hora começou a subir, saiu correndo, subiu de 2 para 3,75%. Aí já dá para cá e caiu para 10,5% e falou, não deu, teve que subir para 15%. Então, de certa forma, a gente foi muito mais arisco, né, do que o Banco Central do México, por exemplo. Né, o Banco Central do México, ele fez o quê? Ele, na hora que caiu a taxa de juros em 2020, ele caiu só para 4%, ele não foi até lá embaixo. Ele caiu devagar, colocou para 4%, que era um nível baixo para o mexicano, mas não era assim, né, tão baixo quanto aqui, por exemplo. Por outro lado, na hora que subiu, ele subiu de uma maneira consistente e ficou parado muito tempo, acima de 11%. Ficou esperando lá um tempo e a gente já começou a cair, já começou a subir e ele ficou paradinho. Então, na hora que ele começou a cortar, né, a avaliação foi muito curiosa, porque todo mundo foi, ele vai ser muito cauteloso, ele vai tirar de onde está e vai levar no máximo para uns 8%. Só que a gente avaliava o seguinte, que exatamente porque ele estava sendo mais cauteloso, a inflação provavelmente está aumentando muito a chance da inflação ficar sob controle. E, portanto, quando ele começar a cair, ele vai conseguir cair muito mais. E essa foi a tese. Né, a gente pegou a virada, basicamente tem essa posição desde novembro do ano passado, né? E ela demorou um pouco para começar a maturar. E aí o mercado começou a verificar, não, ele vai para 8, aí depois não, o mercado vai para 7,5. Não, depois vai para 7. Bom, enfim, né, a taxa de juros neutra deles é 6,5 e a gente continua com a posição agora, apesar do juros já estar em 7,5, do mercado está precificando já que vai para 7% ou um pouco mais baixo do que isso. A gente continua achando uma boa posição, não é tão boa quanto ela já foi antes, então ela não é tão grande quanto ela já foi, mas isso te dá uma ideia de como é que é o processo de geração de ideias e de transformação de ideias em posições. Agora eu queria falar um pouco sobre a atividade mesmo de gestor, né? E queria contar uma breve história para quem está nos acompanhando, porque eu lembro que quando foi março de 20, quando a gente teve um carnaval que quem estava no mercado, assim, foi inesquecível e tem trauma até hoje, porque quando o mercado sofreu um baque forte primeiro, né, da dimensão que a Covid tomou na China e contaminou os outros mercados. Aqui no Brasil era feriado de carnaval, os mercados derretendo lá fora, a gente aqui fechado, esperando para voltar numa fatídica quarta-feira de cinzas, né, o mercado abrindo depois da hora do almoço, e todo mundo só tinha uma certeza, que o mercado ia abrir e ia ser circuit breaker, porque ia corrigir toda a sangria que teve lá fora. E eu lembro que vocês, na Ibiúna, antes do feriado do carnaval, falaram assim, quer saber? Muita incerteza, acho que eu vou zerar a minha posição de bolsa no fundo, e vocês zeraram antes do feriado do carnaval, e entre os multimercados na época, eu lembro que vocês se destacaram muito, porque tiveram essa atitude de antes do carnaval sair da posição em bolsa, e daí não derreteram tanto que nem os pares, né? E uma coisa que eu lembro muito bem que a gente conversou é que vocês não falaram assim, olha, a gente teve uma visão ou foi uma estratégia. Foi meio que um feeling e também sorte, né? E para um gestor, quanto por cento é sorte, o quanto por cento é estratégia? É vergonha falar que algum ganho foi sorte? Como que você vê isso? Não, sorte é bom, importante ter em qualquer coisa na vida, né? Mas no mundo de gestão, né, você tem que maximizar a chance de você, da sorte, te dar bons retornos. Às vezes você tem sorte e não dá tanto retorno assim, né? Então eu acho que é desse lado que a construção de cenários e atribuição de probabilidades é importante. O que você descreveu, na verdade, o que aconteceu, né, para ser mais preciso ali naquele período, e foi o seguinte, é que nós vínhamos com uma posição construtiva, né? O FED tinha cortado a taxa, eu contei para vocês aqui, quando corta a taxa de juros a bolsa sobe, ele tinha cortado a taxa de juros em 2019. E no segundo semestre de 2019 a bolsa subiu muito, né? Então, e a gente começou 2020 com a visão de que tinha mais para ir ainda,
mas já tinha subido muito. Então a gente essencialmente tinha posições ainda compradas em bolsas, no particular nos Estados Unidos, mas estava aplicado no juro americano, que era uma maneira de falar, ó, se a bolsa não subir tanto, o juro fecha, eu tenho um hedge aqui. E aí aquilo foi em janeiro, quando chegou em fevereiro, a Covid, né, começou a aparecer casos na Itália e o mercado não se preocupou muito. E aí, na semana antes do carnaval, apareceu o primeiro caso na Inglaterra. E aí a nossa avaliação foi, Londres é diferente da Itália, porque Londres é o mercado financeiro, né? Na hora que acontece com o seu amigo que está sentado ali do lado, todo mundo acha que é muito pior, né? Sim. Então, nessa visão, a gente já ficou mais cauteloso por conta disso, e foi aí que vinha exatamente a ter o feriado do carnaval. E a gente falou, bom, esse negócio às vezes espalha muito rápido, quer saber? Eu vou sair das posições de bolsa para ter um carnaval tranquilo. Esse elemento, né, o calendário é que ajudou um pouco de sorte. Mas a gente já estava meio preparado, já estava cauteloso com aquilo. E o que aconteceu na saída foi exatamente como a bolsa caiu, o juro fechou muito. E aí a gente fez o dinheiro com o juro fechando. E aí que a gente teve um insight de que se esse negócio vai se aprofundar muito mais, essas bolsas vão cair muito mais, né, mas as bolsas ficaram com uma volatilidade muito grande. Então era difícil nesse momento você fazer uma posição e deixar uma posição short em bolsa, porque ela balançava muito. Enquanto que o juro era meio que direcional, era para um lado só. Então a gente, na volta do carnaval, não aumentou as posições, não voltou para as posições de bolsa e aumentou as posições de juros. E aquilo realmente acabou funcionando muito bem, esse negócio, porque em março foi muito bom, a gente chegou em junho e julho, né, com o fundo indo muito bem. 2020 foi um dos melhores anos da história do fundo e começou exatamente nessa história. Então, sorte ajuda, mas se você não está preparado para transformar a sorte em dinheiro, né? Não adianta muita coisa. Muito bom, muito legal essa história. E para finalizar, Rodrigo, eu queria pedir uma sugestão, uma dica de leitura do seu lado. O que você acha que tem ajudado a melhorar a leitura aí de cenário para continuar ganhando dinheiro com o fundo? Olha, eu sou um leitor ávido, eu leio muita coisa, enfim, tenho aqui um monte de recomendação. Mas por acaso eu tenho uma recomendação do livro que eu acabei de ler ontem, né? Porque eu queria vir hoje aqui no seminário onde tinha o Ken Rogoff. Né? O Ken Rogoff foi um dos principais palestrantes aqui no Macrovision e é um sujeito que acompanha há muitos anos e acompanho e gosto muito do que ele fala, né? E ele escreveu um livro que se chama Our Dollar, Your Problem, né? O nosso dólar e o problema é seu. Né? Acho que não tem em português ainda porque acabou de sair em inglês, mas recomendo fortemente esse livro. Esse livro dá um panorama bastante amplo de como é que o dólar ganhou a dominância que ele tem nesse momento e quais são os fatores que estão enfraquecendo e fragilizando essa posição do dólar olhando para frente. Então acho que ele dá uma visão bastante contemporânea, né, sobre a parte histórica de como a gente chegou, mas dá uma visão muito contemporânea dos desafios que os gestores de política econômica no mundo estão enfrentando nesse momento, seja nos Estados Unidos, seja aqueles que têm que lidar com esse problema fora dos Estados Unidos. Daí o título, O Nosso Dólar, o Seu Problema. Legal, muito bom. Não foi combinada essa dica de leitura. Queria agradecer a sua presença aqui no podcast, Rodrigo, obrigada. E você que nos acompanhou, muito obrigada. E não deixe de conferir também o conteúdo do Macrovision e o nosso conteúdo no YouTube e no Instagram. Até a próxima.